Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 2 do cumprimento da sentença. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se, no que couber, e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença, que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Inciso 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Inciso 2, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4. Inciso 3, por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 4, por edital, quando, citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço, sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Parágrafo 4º. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante nos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Artigo 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Artigo 515. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Inciso 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. Inciso 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Inciso 4. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Inciso 5. O crédito de auxiliar da Justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Inciso 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. Inciso 7. A sentença arbitral. Inciso 8. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 9. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 10. Vetado. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias.
Parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: inciso 1. Os tribunais, nas causas de competência originária. Inciso 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3. O juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, caso em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Artigo 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Parágrafo 2º. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Parágrafo 3º. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação na positura da ação à margem do título protestado. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação judicial mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data do protocolo do requerimento, desde comprovada a satisfação integral da obrigação. Artigo 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juízo. Artigo 519. Aplicam-se às disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório definitivo e à liquidação, no que couber, as decisões que lhes concederem tutela provisória.